Olá, eu sou Ângelo, professor de metodologia e pesquisa, e eu quero conversar hoje sobre a construção de um trabalho acadêmico. Bom, esse é o primeiro contato que eu tenho para falar sobre uma ideia de como iniciar um trabalho. Sem dúvida, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher um tema. Então, eu quero ajudar você na escolha desse tema. Como você pode idealizar um tema? Qual o melhor caminho para se fazer isso? E quais as coisas que você tem que fazer para obter um bom tema? É lógico que esse assunto não vai ficar totalmente debatido hoje, mas nós vamos ter outras oportunidades de fazê-lo. Na próxima aula, por exemplo, nós vamos insistir um pouco mais nesse caminho da construção do conhecimento. Mas é importante você saber que se você está estudando metodologia, você vai ter que produzir um trabalho acadêmico. E esse trabalho acadêmico é o que nós chamamos de trabalho de conclusão de curso, que é um TCC. Então vamos parte a parte tentar organizar essa estrutura desse trabalho e fazer com que vocês obtenham um bom trabalho ao final de todo o percurso, tá? Sem muito contratempo e bastante objetivo no seu caminhar, né? Vamos então. Aqui eu quero que você pense sobre a escolha do tema. Essa é a parte bastante, é, vamos dizer assim, trabalhosa, né? Por onde começar? O que eu vou fazer? Sobre o que eu vou escrever? Sobre o que eu vou estudar? Então, saber qual é o seu tema já é um bom começo. Então, nesse primeiro momento, eu quero falar com vocês a respeito da escolha do tema mesmo, tá? Em primeiro lugar, eu acredito que para você escolher um bom tema, você precisa ter afinidade. Por que isso é importante? Porque para escolher um bom tema, você deve gostar dele. Ao gostar de um tema, certamente você vai desenvolvê-lo com muito mais facilidade, porque aí está envolvido o prazer em desenvolver aquela atividade. Imagina você, por exemplo, uma pessoa que gosta muito de um artista, né? E que se torna fã desse artista. Pois bem, é muito prazeroso para essa pessoa saber tudo que há a respeito desse artista, dessa pessoa, porque faz parte de uma afinidade. O conhecimento que a pessoa adquire sobre esta pessoa é um conhecimento bastante rico e não exige dele muito esforço, porque é feito por afinidade. Então, uma das coisas que eu acho muito importante para se desenvolver um tema, né, de conclusão de curso é, sem dúvida nenhuma, a afinidade como um primeiro passo para que isso aconteça, tá? Bom, além da afinidade, é muito importante que esse tema possa viabilizar para você um possível campo de atuação. Ou seja, você pode começar a desenvolver uma nova atividade dentro da sua área ou até mesmo uma atividade inédita, uma atividade nova. A maioria das pessoas, quando escolhe um tema, eu gosto de orientá-los para que escolham um tema dentro da sua atividade atual. Por quê? Porque muitas pessoas estão estudando para poder melhorar na profissão que já tem. Então, para melhorar na profissão que já tem, é interessante que a pessoa veja a possível possibilidade de ascensão nessa carreira. Agora, aqueles que estão fazendo graduação, eles podem investir em algo diferente, né? Porque eles ainda não estão tão envolvidos assim
com a sua profissão. Bom, pelo menos a maioria das pessoas, né? Porém, nos cursos noturnos, por exemplo, nós percebemos que a maior parte das pessoas elas já trabalham, né? E querem apenas modificar a sua atuação. Então, qual a importância de um possível campo de atuação através do seu TCC? Repare, não é fácil fazer um trabalho de conclusão de curso. Não seria muito interessante se esse trabalho de conclusão de curso pudesse destacar você perante aos outros profissionais da mesma área? Bom, já que você vai ter que se esforçar bastante para fazer um trabalho acadêmico, é justo que esse trabalho acadêmico te dê algum tipo de recompensa, mas uma recompensa futura e promissora, o que seria o trabalho acadêmico levar você a um reconhecimento pessoal e profissional. Essa é a ideia mais importante de um TCC. A escolha de um orientador é muito importante e torna-se um outro passo para o bom andamento do trabalho. Não é fácil escolher um bom orientador. Aliás, não é fácil ser orientador. Então, o que acontece? Se você gosta daquilo que você faz, então você vai ter como convencer um orientador a te dar a orientação necessária, a acompanhar o seu trabalho. Isso se for um caso, por exemplo, de um trabalho que você goste bastante. Agora, é lógico que você vai ter que escrever um projeto de pesquisa e a primeira coisa que o orientador vai fazer é ler esse projeto de pesquisa. Se você conversar com ele antes, provavelmente ele vai pedir um projeto de pesquisa para que ele possa ler com calma, mas você pode adiantar verbalmente qual é a sua intenção. Existe uma relação um pouco difícil entre orientador e orientando. Veja, por exemplo, nesse quadrinho, né? Bom, a orientanda, a aluna, diz o seguinte: obrigado por me receber, professor. Preciso discutir o meu trabalho com o senhor. Ele diz: tudo bem. Comecemos pelo argumento que eu usei para... Espere, você pode voltar um pouco? Ou seja, o orientador ele não está se recordando do trabalho que essa pessoa vai fazer. Aí ela diz: ah, bem, voltando ao tema que discutimos da última vez. O orientador não se lembra da última vez que orientou essa pessoa e fala: não, volte mais um pouco. Então, a orientanda diz: meu nome é Taja. E ele diz: como se escreve isso? Ou seja, ele sequer lembra o nome da orientanda, sequer lembra o que aconteceu no último encontro ou se houve o último encontro. Ou seja, é como se fosse a primeira vez. Então, essa situação ela é até corriqueira, né, no mundo acadêmico. Isso porque o trabalho do orientador não se resume apenas em orientar, ele também é professor e ele também orienta outras atividades de outros orientandos. Além do que, ele pode também estar envolvido em algum tipo de pesquisa. Então, é uma situação muito complicada a relação entre orientador e orientando. Portanto, se você escolher um trabalho, pense também no orientador. Convença-o de que é importante o seu trabalho. É assim que se consegue um orientador. Agora, se você resolve fazer um trabalho sobre um tema que você já conhece, e esse tema que você já conhece foi desenvolvido naquela matéria daquele professor, só que ele não teve o tempo suficiente para desenvolver aquela matéria que você se encantou, então isso também pode ser um tema. Para ele vai ser muito bom,
porque afinal é algo que ele já discorreu em sala de aula. E aí ele vai poder ter a oportunidade de fazer com que você se aprofunde naquele tema. Isso acontece, é muito comum e é até aconselhável. Agora, depois que você encontra um tema, você tem que fazer uma problematização desse tema. Ou seja, o que você vai fazer com esse tema? Né? O que você vai fazer? O que você quer saber sobre isso? Então, o que a gente cria? A gente cria um termo chamado de problema. Problema, ele indica o que eu devo investigar sobre o assunto. Então, se você observa naquela área de atuação, naquela área da ciência, alguma coisa interessante para você desenvolver no seu TCC, então significa que você localizou um problema. O problema, geralmente, ele é manifestado na forma de uma pergunta. Por exemplo, por que esse fenômeno acontece? Qual é a ligação desse fenômeno com outro fenômeno qualquer? Então, o que acontece é que o problema geralmente é uma pergunta que você quer fazer a uma determinada área, a uma determinada situação, tá? Nós vamos chamá-lo de realidade. Então, você tem uma realidade, você tem uma observação de uma realidade, e essa observação da realidade, ela vai gerar em você algum tipo de questionamento. Este questionamento é o problema, tá? Aí o que acontece? Você vai encontrar pontos chaves. Por exemplo, as observações que você fez sobre essa realidade vão lhe dar a possibilidade de conhecer o que é, também como funciona. Pois bem, analise bem aquela realidade, né? Observe-a com bastante atenção. Conheça o que é aquela realidade. Saiba como funciona aquela realidade. Realidade pode ser a escola onde você trabalha, o hospital onde você trabalha, né? O setor onde você trabalha. Ali deve ter alguma coisa que te intriga, algum problema que você gostaria de saber como resolver, mas não sabe. Então, aí é que está o tema da sua pesquisa. E aí, o que você pode fazer? Desses pontos chaves, você acaba teorizando sobre esse problema. Ou seja, você apresenta as origens do problema, tá? Então, é um problema que acontece numa escola em relação às avaliações, em relação ao processo de recuperação, em relação ao processo de inclusão, ou é um problema administrativo? É um problema, por exemplo, de um enfermeiro que trabalha no hospital e está vendo algum problema dentro de um processo de humanização que o hospital quer implantar e ele quer conhecer realmente se aquilo vale a pena, ou ele vê algum defeito naquele processo e ele tenta esclarecer e apontar esse problema? Pois é, tudo isso é forma de você encontrar um tema de pesquisa, tá? Bom, na sequência, o que você faz? Já que você tem um problema, tenta sugerir uma resposta, ou seja, uma hipótese de solução. Quando você tenta fazer uma hipótese de solução, você tenta reestruturar após a teorização e a reflexão sobre. Ou seja, a hipótese, ela é uma tentativa de resposta ao problema, uma resposta que você já tem na sua cabeça, mas você não tem certeza se realmente essa é a resposta. Portanto, é uma hipótese. A hipótese é um palpite, tá? É uma tentativa de resolver ou de responder a uma pergunta. E a pergunta é o problema. Então, você começa a pensar sobre isso. E aí, o que vai acontecer? Essa hipótese, ela precisa ser testável. Testável através
de uma leitura, de um aprofundamento na visão de outros autores, ou a ser testada através de um experimento. Se ela conseguir repetir a situação dentro de um teste, significa que a sua hipótese está certa. É para isso que serve um trabalho acadêmico. E aí o que vai acontecer? Você vai aplicar aquela hipótese à realidade, ou seja, fazendo uma discussão sobre a aplicação daquela metodologia que você usou. Para você chegar a uma resposta, você usou uma metodologia, uma forma, um jeito de fazer. Esse jeito, essa forma, essa metodologia, elas acabaram confirmando a sua hipótese. Se ela confirma a sua hipótese, então essa hipótese ela está de acordo com a realidade, ou seja, você, com o seu trabalho acadêmico, contribuiu para elucidar um problema da sua realidade, seja ela profissional ou seja ela apenas de uma área de interesse. Tá? Bom, você pode, para facilitar isso tudo, fazer um exercício. Você vai formular 5 questões sobre a qual você não tem a resposta. Gostaria de ter, mas não tem. Sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo problema, sobre a mesma situação. Faça 5 perguntas, evitando, é claro, na possível resposta, né, a essa pergunta, o senso comum, no sentido do achismo. Eu acho, né? Isso não. Isso aí, numa linguagem de pesquisa, a gente não usa. Nós sabemos que o conhecimento nasce do senso comum, mas a forma de manifestar esse senso comum não é válida, nem na hora de falar, nem na hora de escrever, tá bom? Então evite o senso comum. No final das contas, o que você vai ter? As 5 questões vão dar origem aos itens que vão compor o seu trabalho. É uma forma de você compor um trabalho com 5 tópicos no final desse exercício. Isso é uma forma de conseguir elencar algumas ideias e você depois pode descartar algumas delas ou pode usar as 5 divididas em capítulos. É uma forma de se conseguir organizar um trabalho de pesquisa, tá bom? Bom, feito isso, nós vamos fazer a divisão por tópicos, né, dessas partes do trabalho. Mas atenção, é preciso, lógico, começar de um modo geral e depois delimitar esse problema. Você não vai querer resolver todos os problemas que envolvem um tópico, escolha um. Por quê? Quanto mais coisas você tenta resolver, menos você resolve. Então, seja objetivo, acerte no alvo em um objetivo, ou seja, um foco, para você não ficar escrevendo coisas que não dão em nada, não ficar perdendo o seu tempo lendo ou buscando algo que você não vai usar. Tente delimitar o mais específico possível, né, o seu foco de estudo, o foco de pesquisa que está dentro do seu tema de pesquisa. O título. Aí é uma coisa que vem depois, você não precisa se preocupar. Quando você faz um projeto de pesquisa, às vezes você põe um título, mas depois você muda. Muda por quê? Porque título é o de menos, título é marketing. O título, o que acontece? Você quer que seu trabalho seja lido, então você capricha num título que chame a atenção das pessoas, um título bem chamativo. Mas isso você faz depois, você não precisa do título para começar. Você precisa de um tema, que é diferente de título. O título, ele deve chamar a atenção para o seu trabalho, gerando interesse
pela leitura desse texto que você vai produzir. Porém, é um trabalho que depois você resolve. O importante é o conteúdo. O título é lá no final. Aqui eu coloquei algumas sugestões de sites de que você pode achar alguma coisa a respeito de metodologia. No caso do Google foram apenas as imagens, tá ok? Então espero ter esclarecido alguns pontos a respeito da metodologia, tá? Na construção desse trabalho. Nós nos veremos depois numa outra oportunidade. Um abraço, até lá.